Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, para os amigos que estão no Brasil, boa noite para os amigos que estão aqui em Angola. É um prazer tê-los novamente. Essa é a segunda live que fazemos de assuntos que a Selva Consultoria normalmente trata, que são aspectos relacionados à gestão empresarial, a comportamento na gestão, a produtividade, a sinergia, enfim, todos os aspectos que levitam em torno desse tema tão importante que é a gestão de empresa, né? E hoje eu trouxe o Luiz Mucielo, que é um empresário, um executivo com vasta experiência nessa área e que coloquei para ele um desafio, né? Falar um pouco sobre foco no cliente ou foco do cliente. São duas coisas que parecem semelhantes, mas tem uma diferença bastante grande uma das outras. Ele vai aí nos abrilhantar com algumas ideias, alguns conceitos, algumas experiências de vida ao longo do tempo, né, da sua carreira profissional, para dar abordagem sobre esse tema. Eu vou pedir só um tempinho para eu poder fazer algumas considerações antes de começar efetivamente o nosso encontro, mesmo porque algumas pessoas que estão aqui na sala não assistiram a live anterior, que foi a primeira que nós fizemos da NCO, né? E acho que é importante até para entender qual é o espírito da coisa, né? Por que nós estamos fazendo essa live? A live agora está na moda, né? Está todo mundo fazendo live, né? E eu tenho uma razão específica de estar fazendo essa live e eu queria compartilhar com vocês, explicar um pouquinho qual é a razão, porque, eventualmente, a ideia de live, eu penso que com o tempo vai reduzir um pouco, porque se o home office não for realmente a opção das pessoas, a tendência é que seja mais difícil ter disponibilidade de tempo para poder, às 3 horas da tarde, como o caso de vocês aí no Brasil, estarem sentados para poder ver uma conversa. Mas, de qualquer forma, eu pretendo manter aquilo que é o meu objetivo e eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Antes de mais nada, eu sou engenheiro civil, trabalhei ao longo de muitos anos no Brasil em construção sempre construção pesada, construção de barragem, construção de fábricas, enfim, construção industrial, em última análise. E, durante muito tempo, viajei o Brasil todo fazendo esse tipo de obra, onde eu tive a oportunidade de interagir com muitas pessoas, com muitas culturas brasileiras mais diferentes. Você sabe que nós temos vários Brasis, né? O Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, o Brasil do Centro, do Norte, e eu praticamente estive em todos esses lugares, todas essas regiões, em função das obras que fazia. Então, isso foi uma mais-valia, em última análise, porque a experiência do trato com pessoas é algo que você adquire muito quando você tem esse tipo de exposição, né, para fazer gestão de pessoas, mas de pessoas com culturas diferentes. Num determinado momento, em 1990, eu fui convidado para vir para Angola. Tá? Um desafio, uma busca de um negócio aqui em Angola, isso foi em 1990, um país que, naquela época, tinha acabado de assinar um acordo de paz, que estava em guerra desde 1975, e esse acordo, o chamado Acordo de Bicesse, ele permitia uma paz que dava a nós a sensação de que estava tudo bem. E sobre esse aspecto até estava, mas não era uma coisa assim muito salutar ficar andando muito distante da capital, principalmente porque tinha as suas fragilidades. Mas o que importa aqui frisar é que, quando eu cheguei, a primeira coisa que nós conseguimos, o primeiro contrato que nós conseguimos, que naquela época você praticamente tinha 2 grandes nichos de mercado. Você tinha o petróleo e tinha os diamantes, né? Eram as duas coisas que o país, quase que 95% do PIB do país era fruto desses 2 mercados. E nós conseguimos um contrato, uma relação com a empresa de diamantes, e foi aí que nós começamos. Eu dei um pulo, né? Porque como engenheiro civil passei a trabalhar em mineração de diamantes. Era o engenheiro mais geólogo que tinha naquele momento.
E o fato é que foi extremamente interessante e importante para mim, do ponto de vista da formação, porque, primeiro, o desafio de estar numa área, apesar de você ter fazido engenharia civil também, porque implantação de infraestrutura e tudo, mas eram projetos monstruosos, grandes demais, mas, do que diz respeito à relação com pessoas, foi uma experiência fantástica. Ter uma ideia, era o primeiro projeto que eu estive presente, e nós lidávamos com 18 nacionalidades diferentes, culturas empresariais diferentes, forma de pensar, né? Forma de ver a vida diferente. Isso tudo você tinha que fazer daquilo uma mais-valia para você chegar a um resultado. Teve um outro projeto que eu dirigi que foi até muito interessante, eu até brinco com ele, porque era um projeto onde você tinha brasileiros, um sócio era brasileiro, o outro sócio era angolano e o outro sócio era russo. E com todas as dificuldades que você pode imaginar, que é falar, interagir com pessoas da língua russa que eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei falar nada de russo. E a gente brincava que ali era como você está fazendo um prato, onde tinha feijoada, funge, que é uma comida típica aqui de Angola, e caviar. Tem que misturar aqui, e aquela coisa tinha que ficar boa de qualquer jeito. Era exatamente isso. A gestão das pessoas tinha que permitir. Bom, toda essa história que eu estou contando é mais para dizer o seguinte: depois que eu fechei o meu ciclo, né, entrando na tal da aposentadoria, eu achei por bem compartilhar toda essa experiência de vida. Foram de 90 até... Eu fiquei 22 anos seguidos aqui em Angola, trabalhando, dirigindo empresas e tal. Depois é que eu saí, ainda fiquei aqui um tempinho, mas depois voltei para... Então, resolvi compartilhar um pouco dessa experiência. Comecei fazendo algumas palestras, escrevendo alguns artigos, eu tenho vários artigos escritos, e depois comecei a fazer alguns treinamentos para empresas, aqui chama-se formação, fazer formação para as empresas, e comecei a ter uma relação com uma empresa, como eu disse, que precisava ter uma caracterização mais formal, mais jurídica e tal. Então, criei uma empresa de consultoria chamada NCO, que é exatamente a empresa que está chamando a todos vocês para assistir essa live. Depois que eu fiz isso, e tem há pouco tempo, acho que até a pandemia, que fez um pouco mais isso para mim, eu achei que devia mudar um pouco esse conceito de ficar eu fazendo palestra, escrevendo artigo, eu fazendo formação, fazendo treinamento, mas tinha algo mais. Então, foi quando eu achei que, por bem, de criar as lives, já que estão na moda live, né? E convidar pessoas experientes, pessoas que têm o que dizer, que agregam valores, né? Para poder compartilhar comigo e transmitir aqui que nos ouve, né? Um pouco daquilo que são as suas vivências e, de alguma forma, contribuir com todos. E principalmente os jovens, né, que estão entrando no mercado agora e que precisam ouvir um pouco daquilo que quem já tem lá o cabelo branco e já tem a experiência, já passou por algumas dificuldades e já passou por algumas soluções relativas aos problemas que convivem. Então, é nesse contexto que essas lives serão feitas, né? Nós temos aí uma previsão de, num primeiro momento, 20 lives, uma por semana, toda segunda-feira, em princípio. Essa é a segunda, né? O Muzielo aceitou aí o desafio comigo e eu estou muito feliz por poder trazê-lo até aqui para compartilhar com vocês a experiência dele. E era isso que eu queria dizer. Falei demais, mas desculpe, mas é que eu me empolgo e acabou falando. Então, está aqui o Luiz Muzielo. Eu não vou falar muito sobre ele, vou pedir para que ele fale. Eu vou pedir a ele que explique para a gente um pouco quem é o Luiz Muzielo, mas vamos ouvir quem é o Luiz Muzielo pelo Luiz Muzielo. Vamos lá, Muzielo. Primeiramente, boa tarde e boa noite a todos, né? Pessoal de Angola aí, para participar da noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Naim pelo convite e pela oportunidade desse bate-papo. Eu espero que seja bastante descontraído e produtivo para todos nós. Sou casado, 46 anos. Isso aí já mostra uma forte tendência em foco do cliente.
46 anos de casado, não é de idade, De não. casado, não, 46 anos de casado. Isso já mostra uma forte tendência em foco do cliente, né? 2 filhos e netos maravilhosos. Tenho a formação de engenharia mecânica, com pós-graduação em administração de empresas. Iniciei a minha carreira profissional na Montreal Engenharia, então é a maior montadora de empresa de construção pesada do Brasil, ainda como estagiário, e fui agraciado, uma vez formado, de participar da construção da ponte Rio-Niterói, precisamente do vão central, que me traz até hoje emoções e lembranças inesquecíveis, por ser uma obra ímpar naquele momento e por ser o início, de fato, de uma carreira e a oportunidade que tive de conviver com profissionais de larga experiência e que nos trouxeram grande aprendizado. Fechado esse ciclo de Montreal, e com uma razão muito simples, apesar da ponte ter sido um sucesso maravilhoso, na época eu não podia, por questões pessoais e de saúde, no caso da minha esposa, me ausentar do Rio de Janeiro. E aí, Montreal tinha até um jogo que falava longe dos olhos, porque as construções eram todas remotas, em locais que não eram capital, centro, etc. Então eu não pude acompanhar a carreira da Montreal. E por outro lado, ao mesmo tempo, recebi um convite de imediato para construir uma fábrica de cervejas. E só que tinha uma condição, como eu não podia sair do Rio de Janeiro, eu só poderia sair um ano depois. E o processo todo convergiu por conta da própria maturidade do projeto em começar a ser implantado. E assim foi feito. Comecei a fazer essa obra da indústria cervejeira, precisamente na Skol, que é uma marca internacional, mas aqui era uma empresa, Cervejarias Reunidas Skol Karatô. Eu falo isso porque durante esse processo do mundo cervejeiro, onde eu vivenciei por quase 25 anos, nós passamos por diversas transformações. Primeiro, a Skol, um grupo internacional, onde tinham ingleses, dinamarqueses, portugueses, canadenses. Mas houve um determinado momento que, com a competição forte da Brahma e Antártica aqui no Brasil, esse grupo internacional resolveu sair. E ficou o grupo português, como majoritário. Mas houve a Revolução dos Cravos. Aí nós tínhamos, inclusive em Angola, unidades, que era a CUC local, acho que existem até hoje. Existe até hoje, é muito boa. Muito bem. A CUCA. Então com isso, várias transformações se passaram, os portugueses tiveram que abdicar do controle da empresa, porque houve a estatização em Portugal, e eles acabaram saindo, ficando os canadenses. Então são transformações, culturas diferentes, modos diferentes, objetivos diferentes, e que nós fomos sobrevivendo ao longo desse processo como um todo. Até que o momento, em 1980, veio com a desistência dos canadenses, que a essa época já tinham vendido os ativos no Brasil, vendido Light, vendido Sweet Charm, vão vender, mas só ficaram com o banco Brascan de investimento, que hoje continua sendo uma potência de grandes investimentos aí no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Muito bem, e a Brahma, então, fez a aquisição da Skol, e é onde nós trabalhamos, como uma jornada de 25 anos. Uma característica interessante, eu fui cliente nesse período. Portanto, conhecendo todas as necessidades daquele grupo, dos clientes, os seus objetivos, e, ao mesmo tempo, interagindo com empresas de toda a envergadura, de tecnologia, de fornecimento de equipamentos, de construção, de montagem, uma vez que eu fui responsável e participando ativamente de todo o programa de modernização do Parque Fabril e ampliações desse mesmo parque, no Brasil e na América do Sul.
principalmente naquele caso, e naquela época ainda, Argentina e Venezuela. Depois, considerando aí que nós estávamos em São Paulo, né, e eu estava numa condição de marido e pai de final de semana, eu falei, não, acho que é a hora de retornar ao Rio de Janeiro. Então, aonde saí da empresa, da Brahma, e aonde guardo um carinho todo especial, amigos até hoje, onde convivemos de quando em quando numa reunião bastante programada, agora impedida por conta da pandemia, mas que certamente retornará. E foi nesta organização que eu conheci como cliente a Guimarães Engenharia, que é a empresa onde eu trabalho hoje, já se vão 22 anos. Essa empresa ela é focada no gerenciamento de implantação de empreendimentos, com grandes realizações e um portfólio bastante expressivo no cenário nacional, seja nos segmentos da indústria, nas áreas de indústria e infraestrutura e edificação, nos seus diversos segmentos. Na área industrial, papel celulose, que foi a nossa origem, mineração, química, petroquímica, na área de infraestrutura, portos, energia, na área de edificações, shoppings e instalações comerciais. Então, um portfólio bastante rico. Ainda que estejamos conversando sobre essa situação, acredito ainda que a palestra, a conversa que nós vamos ter, apesar da minha experiência, no caso, como prestador de serviço, ela pode ser aplicada, e vamos conversar em diversos outros segmentos, em diversos outros tipos de prestação de serviço. Com certeza. E eu diria mais, vamos dizer, pelo que você falou, de ter as duas situações de experiência como cliente e experiência como prestador de serviço, você me deu mais aí para a minha primeira pergunta, que é exatamente saber de você, tendo em vista essa experiência, essa dupla experiência em última análise, né? O que você considera mais importante, né, na relação do prestador de serviço, ou do fornecedor, sei lá o que for, com o cliente. O que na sua visão, é o mais importante nessa relação? Aí, esse tema é tema de seminário, né? Nada. Tem a sua importância vastíssima de abordagens, etc. Mas veja bem, eu acho que nós vamos construir a nossa conversa por etapas. Primeiramente, o conceito de prestação de serviço. Não pode ser uma aventura. Você tem que estar muito preparado para fazer. E essa preparação, ela começa, sem dúvida alguma, pelo seu time, pela sua equipe. Em tê-la nas mãos, com a liderança, com a orientação, fazendo com que elas conheçam profundamente as características da sua empresa, o seu foco, os seus objetivos, a sua visão, aonde ela quer chegar, ao mesmo tempo que possam ser partícipes da construção desse processo até o próximo ciclo de crescimento. Então, eu vejo na equipe um valor fundamental, porque na prestação de serviço, quando você tem, inclusive no nosso caso, uma equipe multidisciplinar, faz com que as questões se ajustem com o conhecimento da sua empresa e com as características do cliente em que você vai prestar o serviço. Porque é lá que você estará com a sua equipe, representado pela sua equipe. A sua empresa estará sendo representada pela sua equipe durante todo o processo da prestação de serviço. Verdade. Então, isso, para mim, a equipe ela tem um fator fundamental nessa situação. As empresas são as pessoas, né, Museu? São as pessoas. As empresas são as pessoas. Sem dúvida alguma, as empresas são as pessoas. Então, essa importância, e mais ainda, a equipe tem que ter a percepção que ela está sendo zelada, que ela está sendo orientada, que existe uma mão
forte no comando que possa ajudá-las nos momentos de crise, orientá-las nos seus direcionamentos, de tal forma que aquele processo possa satisfazer as necessidades do cliente. Eu vejo a equipe, ela vai permear por toda a nossa conversa, seja em foco no cliente e foco do cliente. Então, aí vai a outra questão. O que é para você, então, já que nós estamos falando do foco no cliente, foco do cliente, o que é para você, na sua visão, foco do cliente? Do ou no? Do cliente. Do. Veja bem, eu não posso falar no foco do cliente sem falar antes no foco no cliente. Certo. Por uma razão, né? Para mim, veja bem, nós construímos a equipe e fazemos aquela pergunta: estamos prontos para o jogo? Sim. Então, vamos adiante no serviço e, naturalmente, acompanhando a sua equipe passo a passo. Mas quando você fala foco no cliente, é que eu chamo do primeiro estágio zero, a equipe. O segundo estágio é o foco no cliente, onde você reúne uma série de informações em conhecer a organização para a qual você vai trabalhar. Você tem que conhecer o seu mercado, tem que conhecer quais são os seus fornecedores, quais são os seus produtos, quais são os seus clientes. Então, essas situações todas fazem parte de você dar foco no cliente de forma a estruturar da melhor forma possível uma série de dados, tá? E estabelecer a melhor abordagem estratégica para conquistar. Tudo bem. Feito isso, existe um segundo estágio, que é o foco do cliente. No foco do cliente, você agrega alguma coisa muito maior, que é a relação com as pessoas do cliente. Então, essa é uma diferença que, para mim, ela é fundamental para que você possa trabalhar o foco do cliente. Porque você passa a considerar, na relação que você tem na sua estrutura organizacional do cliente e em todos os níveis, conhecer as pessoas, as suas necessidades, as emoções e os sentimentos. E a sua equipe tem que estar preparada para isso. E você tem que ter a capacidade de transmitir isso à sua equipe para que elas possam vivenciar esse processo no cliente. E talvez esse é um dos problemas, né, Angelo? Porque tem empresas que só enxergam o cliente como seu fornecedor de receita, pura e simplesmente, né? Ele ali é a fonte de receita dele e acabou, né? Então, isso é aquela história da galinha de ouro, né? Você acaba matando a galinha, não tem mais ovo, né? Então, não adianta, você tem que interagir com o cliente de forma mais efetiva, né? Isso acontece muito, né? Infelizmente, porque, obviamente, todos nós, sejamos prestadores de serviços ou clientes em que segmento que for, nós temos que otimizar resultados. Mas existem formas e formas é sobrevivência, né? De você alcançar esse processo, né? Então, você, na relação com o cliente, com o foco do cliente, você tem que tomar ações que deixem-os encantados. Eles têm que estar encantados com a sua empresa, com você e com a sua empresa. E o time que estará lá representando tem que estar no processo de manutenção desse nível de satisfação. Tá? Entregando, obviamente, soluções, e ele tem que enxergar que você pode resolver o problema dele. E ele vai te dar, então, esse voto de confiança para que você possa fazer. Perfeito. Nós temos aí alguns exemplos vividos em clientes de primeira linha, né? Onde, do cenário nacional e internacional, por exemplo, na área de mineração, onde nós tínhamos a responsabilidade de fazer uma
mais do que duplicação da capacidade instalada num local muito remoto. Tínhamos cerca de 150 pessoas no pico da obra e que vinham em casa a cada 30 dias, 45 dias. Então, o cuidado especial que você tinha e ter com a sua equipe e com o cliente faziam com que você estivesse presente e eles se sentissem à vontade para colocar as suas dificuldades e presentes no sentido do apoio corporativo que estaria por trás desse processo todo, seja para o nosso time e seja para o cliente. Então, são situações que cada cliente é diferente do outro, é bem verdade, com as suas características próprias, com a sua cultura, mas o processo de satisfazê-los é uma obrigação comum do prestador de serviço. Perfeito. Queria abordar uma outra questão aqui com você, para ouvir aí da sua experiência, qual é o seu ponto de vista. Nós somos do tempo em que os sistemas de comunicação, de uma forma geral, era o Telex, né? Telex, a modernidade maior foi o fax. Né? O fax foi uma coisa assim fantástica. Né? Internet nem pensar. Fax é que, quando o fax já começou a ter a internet. Né? Mas lá nos primórdios mesmo da nossa formação, como engenheiros, nas obras, e essa falta de condição não era só nossa, como era do próprio cliente. Eu me lembro que uma vez fui construir uma fábrica de cimento, o cliente em si, ele trazia para a estrutura de acompanhamento, de filiação, o quadro dele empresa. Então, ele trazia técnicos que estavam acostumados a lidar com a operação de uma fábrica de cimento, e não com como chama? As atividades de engenharia em si, certo? Bom, ou seja, havia um desconhecimento por parte deles com relação à nossa engenharia e nós em relação à atividade deles como fabricantes do cimento. Na verdade, naquele momento, a nós não interessava muito isso, porque nós estávamos ainda construindo, então não ia aparecer cimento em lugar nenhum, só aqueles que nós íamos usar para poder construir a fábrica. Mas o fato é que a cultura do cliente era muito pequena em relação à nossa atividade. Certo? Isso era naquele momento. Hoje, com o advento da internet, do sistema de comunicação tão eficaz que nós temos, né? Qualquer coisa que você queira, vai no nosso amigo Google, bota lá e você tem a resposta para qualquer coisa que você queira na vida. Então, hoje você está muito mais conhecedor, né, de qualquer coisa do que no passado. Eu estou querendo chegar com toda essa conversa. Eu queria saber se você considera que esse fato, né, de maior condição de análise ou de verificação do seu cliente em relação ao trabalho que você faz como prestador de serviço, contribui ou não no processo de prestação de serviço que você faz para o cliente. Se isso é bom ou se isso é ruim para a relação. Eu acho que na questão, acho que é excelente. Eu acho que é excelente porque todo e qualquer ferramenta ou sistema que facilite o processo de comunicação com o cliente, ele é fundamental. Até mesmo porque a postura do prestador de serviço ela tem que ser transparente, tem que ser ética. E isso, você, com a facilidade da comunicação, como nós estamos agora aqui reunidos, conversando, batendo um papo sobre esse tema tão interessante, e isso você faz com os clientes, você acompanha através de sites próprios, às vezes direcionados exclusivamente a um determinado empreendimento, acompanha a evolução de progresso de obra, acompanha uma série de medidas e pontos de controle que fazem com que a sua gestão possa se tornar mais fácil, sem a necessidade de deslocamentos, às vezes intensos. É verdade que, por vezes, você tem que ir ao local, você tem que fazer tem que se mostrar presente, à sua equipe e ao cliente, claro. Mas a interação do dia a dia,
esse processo de comunicação, a meu ver, ele é um agente facilitador muito grande. Muito grande. Uhum. Então, eu vejo isso. É verdade, anteriormente não, você tinha que se deslocar, você levava às vezes 12 horas para chegar no local, o Brasil extenso, lembro, como disse aí, nessa mineração remota, qualquer coisa para chegar no site levavam 5 dias. 5 dias, ainda hoje, de balsa. Porque senão você não conseguia chegar no site. E era tudo, era cimento, era areia, era pedra, era isso, era equipamento. Então, 5 dias. Obviamente, esse processo e as dificuldades do dia a dia de uma implantação de um empreendimento, ou seja, de qualquer outra prestação de serviço, você resolve de uma forma mais simples, mais direta, hoje, mais ainda com todo esse advento, vamos chamar assim, da live, que está em moda, né? Mas são ferramentas que vieram para ficar no nosso mundo moderno. Não há dúvida. Não há dúvida disso. É difícil imaginar como era no passado, né? Que Pois você é, hoje... Você está eu, no Rio de Janeiro, eu estou em Luanda, no outro lado do oceano. Estamos aqui conversando numa boa, sem nenhum problema, né? veja só, determinadas obras que nós passamos, eu imaginava assim, nossa, como esses caras conseguiram fazer isso sem o recurso que nós temos hoje? É verdade. Nós fazemos as nossas próprias perguntas aqui, né? Como nós trabalhávamos sem computador. É uma coisa, né? É difícil imaginar isso, né? A magrafacite, lembra? Meu Deus! Era o princípio dos computadores, né? Aquela teoria do Abaco ali. É verdade, é incrível. Então, mas essa modernidade realmente agregou muito valor, né? Agregou. Agora, facilitou muito. Existem clientes e clientes. No nosso segmento de engenharia, vamos chamar assim, né? Existem clientes que são intensivos em investimentos, diante do seu momento expansionista, etc., e que naturalmente montam uma estrutura corporativa para fazer frente a esses desafios. E aí, nesses casos, como prestador de serviço, você tem que fazer a abordagem nas lacunas ou naquelas disciplinas que, eventualmente, eles possam precisar de uma cooperação. Então, isso é o que nós chamamos de vamos chamar, entre aspas, uma gestão compartilhada, onde você agrega valor naquelas deficiências que o cliente reconhece que as tem. Só que para isso, falando aí do foco do cliente, né? Só que para isso é importantíssimo que você defina desde o início o seu papel e o seu posicionamento nesse processo, para evitar conflitos, para deixar claro quais são as suas responsabilidades e autoridades, de forma que você possa desempenhar as suas obrigações para atendê-los dentro daqueles princípios que irão satisfazer. E existem aqueles outros clientes que não são intensivos em implantação, volta e meia, e com a última expansão que fizeram foi há 20, 30 anos. Aí, nesse caso, muito maior razão, você passa a ser a equipe do cliente. É uma simbiose, em que você tem que ajustar a sua equipe, a cultura do cliente e estar acompanhando isso passo a passo. Mas, normalmente, nesse caso, sai mais fortalecido ainda, né? Porque mais fortalecido. É um estado de excelência, né? Exatamente, porque aí você consegue, não que com os outros não consiga isso, mas você consegue aquilo que você deseja para a sua empresa. É a perpetuidade e a fidelização do cliente em relação a esse processo. Exatamente. Então, isso é de fato, muito, muito, muito importante e interessante. E, mais uma vez, o papel do time se faz presente nesse processo todo. Eles estarão à frente dessa situação.
Me diga uma coisa, o risco empresarial em ter o foco do cliente em si, como política, né, de gestão, você acha que isso efetivamente é um risco ou não? Eu não vejo. Entenda o que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a política dessa empresa é foco do cliente, nada mais além disso. Isso representa algum risco na sua visão? Não. Eu acho que não apresenta, porque eu não vejo risco sem a oportunidade do lado. Né? Para mim, isso não. Onde qualquer processo que você faça, ele pode envolver um risco, mas você tem que olhar o lado das oportunidades. E eu acho que a oportunidade que você tem, tendo o foco do cliente, porque você trata com pessoas, né, daquela organização, onde você vai satisfazê-las em termos das suas necessidades, emoções e sentimentos, como eu disse anteriormente, gerando resultado e aplicando valor. Então, eu particularmente não vejo essa situação como um risco para a organização, até mesmo porque as oportunidades que você tem de aprendizado com clientes são muito grandes também, e eles com você. Então, é uma troca de informações que acaba sendo benéfica para o resultado global, seja para o cliente ou seja para a sua organização. Perfeitamente. Bom, uma perguntinha, antes uma preleção. Eu acho que todos nós, quando iniciamos nossas vidas profissionais, fomos educados pelos nossos líderes, né? De que o cliente, o importante é a satisfação do cliente. O cliente tem que estar sempre satisfeito. A minha formação foi toda em cima disso. A empresa que eu trabalhava, que foi eu trabalhei em algumas, mas uma das que mais influência teve na minha formação profissional, ela induzia isso na nossa cabeça a ponto de cliente se escrever lá com C maiúsculo. Era um estado de espírito, na verdade. E olha que isso eu peguei e até hoje eu escrevo cliente com C maiúsculo, dica de passagem. Eu realmente, né, absorvi isso e trouxe para a minha vida, em todos os lugares que eu vou, as empresas que eu dirijo. Eu tento levar isso como um estado de espírito, né? A satisfação do cliente e o tal do cliente com C maiúsculo. Né? Muito bem. Qual é o seu conceito de cliente satisfeito? Muito bem, né? Primeiramente, eu tenho que compartilhar com você que eu também escrevo cliente com C maiúsculo. Mas não é a mesma escola. Não é a mesma escola, mas é o mesmo conceito, é a mesma orientação. A resultante É um estado de vetorial espírito, né? É um estado de espírito. Mas por que isso, né? Isso tem uma razão de ser. Né? Porque as empresas são o quê? São organismos vivos e construídos por pessoas. Você não escreve o nome de uma pessoa se não for com letra maiúscula. É E as verdade. organizações não diferem disso. Elas não diferem disso. Então, o cliente com C maiúsculo é uma formação que eu também tenho. Né? Mas eu acho que, veja bem, esse critério da satisfação é o terceiro passo. O primeiro passo foi o foco no cliente, em você conhecê-lo. O segundo passo é o foco do cliente, em você interagir como um ser, com pessoas dentro desse cliente. E o terceiro passo é a satisfação do cliente, que é a resultante, é o coroamento de todo esse processo, onde você entrega resultados com diferenciais competitivos, agregando valor e atendendo às suas necessidades, emoções, e de uma forma transparente, de tal forma que eles se transformam automaticamente nos embaixadores da sua marca. E é isso que é importante. Eu digo mais, estando esses embaixadores na organização que você prestou serviço, ou fora delas. Por quê? Porque as empresas mudam as suas estruturas, mudam-se as pessoas. Então, por isso que é importante você fazer um top-down de relacionamento com todas essas pessoas para manter viva as características e as experiências positivas que você teve com aquela empresa.
houve uma situação de um cliente nosso, por exemplo, que já adquiria bastante confiança no nosso trabalho, mas que saiu da organização e foi para um outro desafio. E nós acabamos, na realidade, nós perdemos a concorrência. Estamos em segundo lugar, tudo bem, faz parte do jogo, dentro de um processo. Alguns que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Fazem parte do processo. E aí, num determinado momento, a empresa que estava prestando serviço não foi tão bem, isso pode acontecer porque a empresa, um deslize, e ele nos chamou para substituir essa empresa. E aí, dentro de todo o processo ético, você tem uma ideia, o presidente dessa outra empresa veio nos agraciar pela postura que nós tivemos durante todo esse processo, o que é importante. Né? Mas o fato é que nós tivemos que trocar, digamos, 4 turbinas de um Boeing em plano voo. Né? Então, isso é importante. Agora, e o fizemos com sucesso. Um empreendimento bastante significativo em valor e importância na economia nacional. Bom, então, agora, tem que ter atenção, por isso que eu falo. A equipe é importante. Eles que estarão lá te representando no dia a dia têm que garantir esse processo e você tem que ter a assistência devida. Quando você não consegue isso, creia, você está com um problema muito sério para resolver. É verdade. Mozeiro, olha, coincidentemente, eu acabei de receber uma chamada aqui de uma pergunta, que é exatamente a pergunta que eu tinha que fazer. Então, foi bom. A Vera Lúcia perguntou, e Vera, era exatamente o que eu ia perguntar a ele agora, como é que nós vamos fazer? Qual é a sua visão da satisfação do cliente no momento em que o pós-pandemia acontece? E como é que isso vai acontecer? Como é que vamos conseguir qualidade, vamos conseguir essa fidelização, onde tudo tem que ser feito e feito rapidamente? Como é que vai ser esse conceito de satisfação do cliente? Ney e a Vera, nós não temos respostas para tudo ainda. Não temos. Mas alguns pontos nos fazem pensar de como vamos atuar. Primeiro, o papel da liderança, né? O papel da liderança daqueles que prestam serviço e dos clientes é muito importante, porque você não vai, diante de um ciclo bem sucedido, você não pode ter um próximo ciclo sem uma reflexão e um planejamento forte, principalmente no momento que nós estamos passando. Então, junto aos clientes e ao seu time, você tem que, de alguma forma, dar a certeza que nós estamos indo em frente. Estão sendo liderados com muito comprometimento. E ainda, eles têm que ter a certeza, e o seu cliente também, que você tem um plano e uma estratégia para atingi-los. Não é fácil nesse momento, né? Mas a satisfação do cliente, os conceitos, eles não mudam. Ou seja, você tem que agregar valor, você tem que dar os seus resultados e tem que satisfazê-los pessoalmente e proativamente, com comprometimento. Veja só, nós temos uma operação bastante complexa hoje no sul do país, que está em meio à pandemia. Em plena pandemia, com bandeira vermelha. Você tem ideia. Então, naturalmente, você tem
que ajustar a sua equipe, tem que fazer uma série de decisões, às vezes duras, mas você tem que fazer. E isto é sempre alinhado com o que o cliente está fazendo também nesse processo. Então, essa situação e as ações que você toma de forma proativa, sejam elas operacionais ou não, fazem com que você esteja enganjado dentro de um compromisso único, uma vez decidido pelo cliente, dar seguimento ao processo. E você toma ações proativas de como você vai fazer com a sua equipe, qual vai ser o respeito que você vai ter com os profissionais, como você vai fazer a gestão, por exemplo, do canteiro de obras, etc. E você receber do cliente fatos como nós recebemos. Puxa, somente uma empresa comprometida conosco consegue fazer esse resultado. Isso nos dá satisfação. E o cliente, volto a dizer, ele tem que ser partícipe da sua organização também, em termos de cooperar e ser convidado para seminários, serem convidados para agregar a sua experiência, dar as suas sugestões, e aquelas que forem pertinentes ser aplicadas, dar o feedback para ele. Olha, a sua ideia está criando vulto na nossa organização. Então, isso é um processo de fidelização do cliente que faz com que a gente possa sempre estar presente e, mais do que ainda, fazendo com que ele, cliente, sinta-se absolutamente satisfeito com a prestação que você está dando. Volto a dizer, amanhã podem ser organizações diferentes, as pessoas com que você interagiu podem estar em outras empresas, mas a mensagem da empresa que você representa está arraigada dentro do pensamento dele. Perfeito. A parte da nossa resiliência nesse momento de pandemia, acho que ela está sendo colocada dia a dia, né? Então, com certeza que sim. Tem que fazer isso e sem em nenhum momento descuidar com seus cuidados pessoais e com a sua família. É verdade, é isso mesmo. Rosielo, muito bom, muito bom. Eu acho que você abordou aí a coisa de forma bastante objetiva, bastante ampla. Essa preocupação com a equipe, né? Com a formação da equipe, porque as empresas são as pessoas e, portanto, não adianta você ter muito conceito de foco no cliente ou foco do cliente se a sua equipe não pensar assim, né? Esse alinhamento de entendimento, de posicionamento diante daquilo que é o papel de cada um em frente ao cliente é fundamental, né? Isso, a empresa será melhor ou não em relação a outro, no momento em que ela consegue essa harmonia desse conjunto, né, da percepção dos seus representantes multidisciplinares, né? E aí o papel do líder que vai formar essa equipe, que é estrategicamente importante, né? De maneira que realmente eu acho que você abordou exatamente aquilo que eu achava que era importante ser dito. Eu estou recebendo aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, Museu. Ela pergunta aqui o seguinte, a Lia, acha que o estreitamento de cliente e empresa pode ser visto nesse momento de pandemia como algo mais no processo de uma venda? A Lia o negócio dela é venda, né? Pode repetir a pergunta, né, por favor? O senhor acha que o estreitamento de cliente e empresa pode ser visto nesse momento de pandemia como algo mais no processo de uma venda? Eu acho que sim, Lia, porque a interação com o cliente, volto a dizer, ela se dá por pessoas, né? E você tem que demonstrar, no caso de uma venda, que você está vendendo o produto certo, na quantidade certa e satisfazendo as suas emoções. Então, do cliente, né? Ou seja, as expectativas, você tem que se esforçar para que aquilo que ele está comprando, seja o que for, seja, no seu resultado final, a expressão efetiva do processo de venda. Eu acho que a interação com o cliente, seja no momento de pandemia, pós-pandemia ou pré-pandemia, eu acho sempre fundamental.
Temos aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. O foco no cliente e do cliente podem e devem ter o mesmo peso para a empresa? Veja bem, para a empresa, sim. Para o desenvolvimento dos seus objetivos, não. Obviamente que o foco no cliente, a meu ver, ele, eu falei, fazendo uma diferenciação entre informações, dados, para você montar uma estratégia, fundamental. Agora, para você desenvolver essa estratégia, aplicá-la diretamente, aí o foco do cliente passa a ser, a meu ver, mais determinante. Porque você pode ter todos os conhecimentos do mundo, mas não ter habilidade pessoal de interagir com o cliente. Perfeito. Muito bom. Muzeiro, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria, deixa eu ver aqui, acho que chegou mais uma. Não, está só agradecendo a sua resposta. Deixa eu só fazer diga lá. Um resuminho. Veja só, o estágio 0, tratar da sua equipe, manter o time seguro, motivado e produtivo. Pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, sempre. Foco no cliente é o primeiro estágio. Foco do cliente, segundo estágio. E você coroa com a satisfação do cliente. Quais são os resultados obtidos desse processo como um todo. Perfeito. Resumo total. Muito bom. Excelente. Cruzeiro, gostei muito. Eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, né? Foi excelente. Agradeço. Eu acho que essa ideia de bate-papo, sabe, agregar valores às pessoas, né? Ouvirem e sentirem, trazer um pouco daquilo que a gente vivenciou, da experiência. Vejo aqui que boa parte das perguntas foram de mais jovens, então é algo que se deixa para eles, né? Acho que é o nosso papel também, né? de compartilhar com os mais jovens para poder agregar algum valor para eles, né? Portanto, eu saio daqui satisfeito porque atingi mais um objetivo, trazendo pessoas experientes para discutir. É muito bom. Eu vou só para concluir, primeiramente, é muito bom trabalhar com jovens, né? É muito bom. Muito bom trabalhar com jovens. É sempre muito bom. Numa das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos uma escala, né? Uma escala de... Você era um jovem brilhante, né? Jovem brilhante. Aí depois, do jovem brilhante, você passava para imperdível, né? Depois de imperdível, você passava para patrimônio, e aí um grande amigo, num tom de brincadeira, naturalmente, você terminava com um velho opaco, mas tudo bem. Mas isso é a experiência adquirida nesses processos como um todo, como cliente ou como prestador de serviço, elas só agregam valor na nossa formação e um prazer muito grande em poder compartilhar com os mais jovens. Portanto, pela sua iniciativa, eu agradeço muito essa oportunidade desse bate-papo, né? E vem outro aí pela frente. Mas você vai ter que me deixar a ler aqui algumas coisas que estão falando em relação a você, né? Que me deixa orgulhoso de tê-lo convidado e principalmente de ser seu amigo. Aqui diz o seguinte: sou testemunha de como o Luiz Museiro sempre teve uma atenção muito cuidadosa com todos que trabalham com ele. Um verdadeiro líder. Uma afirmação de certamente um colega seu, você já falou dele, o Rodrigo. Depois temos aqui um comentário também muito interessante. Muito interessante as colocações de profissionais com objetivos éticos de qualidade com as suas experiências. Parabéns. É a Vera. E o Danilo falando, parabéns, Muzeiro, muito bom. Abraço. Então, Muzeiro, acho que a aceitação e a percepção de todos com relação às suas abordagens foi muito bem aceita e muito bem entendida, e fico mais uma vez feliz por esse resultado, né? Aqui tem mais parabéns aqui para você. Você está com a bola toda, viu, Muzeiro? Muito bom. Meu amigo, olha, eu, como disse a você, agradecer mais uma vez.
Aproveitar também para informar que a próxima live será uma live também muito interessante e muito atual, nesse momento que nós estamos vivendo, onde a gente vai falar sobre as novas competências para a empregabilidade. Né? Olha que coisa própria para esse momento que nós estamos vivendo. Realmente. Então, isso, falar com você, a Simone Madeira. Simone é uma empreendedora no segmento de recursos humanos, com mais de 30 anos nessa área, uma headhunter de peso nesse mercado, tanto no mercado brasileiro, de uma forma geral. Tem uma série de outras qualificações que nós vamos falar ao longo da live, no dia 6, né? No dia 6. Mas estou aí com uma grande expectativa com relação ao resultado dessa interação com a Simone, que é realmente uma profissional de mão cheia. Rapaz, acho que tem mais aqui uma coisinha para você, mas deixa eu ver aqui. Palestra altamente enriquecedora, muito bom sempre ouvir o seu posicionamento, Andréia. O diretor Musieiro, sempre um gente. Olha, está vendo aí, Musieiro? Um prazer ter trabalhado com ele, um forte abraço, é o Marcelo Brunetti. Tá bom, gente. Olha, vamos terminar por aqui. Musieiro, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. E, portanto, fica aí o meu abraço. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui durante essa 1 hora de conversa. E, como falei, na próxima segunda-feira teremos mais uma interação que espero contar com todos vocês. Musieiro, forte abraço. Muito bem, cara. Um abraço muito a todos. Bom, né? Muito bom, e obrigado pelo convite, a oportunidade desse bate-papo, e que venham outras tantas aí pela frente. Com certeza, com certeza. Obrigado a todos. Então, gente, e obrigado a todos que assistiram, e obrigado pelas gentis, fraternas e carinhosas palavras aí. E tem mais aqui que eu não vou dizer, porque senão a gente não sai daqui. Forte abraço. Tá bom, um abraço. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde. Né?